perspectiva de você que não investe em imóveis ainda, mas, de repente, você não está enxergando alternativas que estão na sua frente para você gerar renda extra. Num primeiro momento, vai ser renda extra. Num segundo momento, num terceiro, num quarto, serão a sua principal fonte de renda. E, depois de se tornarem a sua principal fonte de renda, serão as rendas, essas rendas passivas provenientes de investimentos em imóveis, que vão pagar os seus boletos e ainda vão gerar sobra para você continuar reinvestindo, reinvestindo, reinvestindo e gerando um ciclo virtuoso de abundância, de prosperidade financeira, de realização do teu propósito. Então, eu sempre falo, como é que é a casa onde você mora, o imóvel onde você mora? Todo mundo mora. Isso é outra coisa que as pessoas olham para um momento desse, não param para refletir, não param para se dar conta. Moradia é um bem essencial, é um serviço essencial. Ninguém não mora. Não existe, eu não moro em lugar nenhum, eu moro na rua. Mesmo aqueles que, lamentavelmente, sou solidário a essas pessoas, estão numa situação de não terem um teto, de estarem nas ruas, essas pessoas normalmente se apegam a um determinado lugar nas ruas que identificam como sendo o seu lar, como sendo o seu loco. É do ser humano se fixar num determinado lugar, ainda que por um período, ainda que ele se fixe em lugares diferentes, em períodos diferentes. Até no direito a gente tem esses conceitos, você tem o conceito de residência e de domicílio. Residência é o local onde você tem a sua moradia. Domicílio é o local onde você tem a sua moradia com propósito permanente. Não quer dizer que você vai ficar ali para a vida inteira, mas quer dizer que você, naquele momento em que você está ali, você adota aquele lugar como seu lar. É diferente um lugar que você chama de casa, de imóvel, um lugar que você chama de lar. Aliás, casa está próximo de lar, mas assim, por exemplo, quando você está visitando um amigo, ou quando você está viajando e está dormindo fora do seu lar, fora da sua casa, não é desconfortável. Por mais espetaculoso, ou espetacular que possa ser o imóvel desse amigo, dessa pessoa que você está visitando, não há nada como a nossa casa, o nosso lar. Então, nessa sua casa, nesse seu lar, quais são as circunstâncias? Você mora num imóvel grande. Por que eu digo isso? Porque eu vejo muitos imóveis em muitos lugares que são grandes. As pessoas, culturalmente, historicamente, investem muito nas suas próprias casas. Isso é normal. É normal de ser visto. As pessoas não encaram o investimento nas suas próprias casas como um investimento perdido, como um investimento num passivo. Eu já trabalhei aqui esses conceitos com vocês de passivos e ativos. Passivos são aqueles bens que tiram dinheiro de você e ativos são aqueles bens que trazem dinheiro para você. Então, o que acontece? As pessoas, de uma maneira geral, elas costumam colocar muito dinheiro, muitos recursos num determinado momento da vida, enquanto não tem contato com esse tipo de informação, enquanto não tem esse esclarecimento a respeito do money, do dinheiro, do funcionamento das finanças, as pessoas costumam colocar muito dinheiro em imóveis com propósito residencial, com o propósito de servirem a sua própria residência. Então, não raro são imóveis grandes. Muitas vezes, quando a pessoa conseguiu recursos no decorrer da vida para fazer isso, são imóveis bem equipados, com um bom acabamento, com estruturas bem montadas. E aí o que eu coloco para você é o seguinte, esse seu imóvel ele pode se tornar um ativo. O que transforma um bem num passivo ou num ativo não é o bem em si, é o uso que você faz dele, é a destinação que você dá para aquele bem. E como é que você consegue tirar leite de pedra? Como é que você consegue fazer limonada de um limão? Como é que você consegue tirar mais de menos? Com o 2 em 12, modelando o negócio no imóvel que estiver à sua disposição naquele momento. Ah, Rodrigo, e aí as perguntas que as pessoas fazem, mas eu não tenho um imóvel, Rodrigo, meu imóvel é pequeno, eu moro num quarto e sala. Tudo bem, você não tem, mas você não conhece ninguém, nenhuma pessoa do seu relacionamento que tenha um imóvel nessas circunstâncias, um imóvel que seja grande e que esteja
subutilizado. Não precisa ser um imóvel lindo, maravilhoso, até mesmo porque você vai implantar um modelo de negócios ali. Então, você vai realizar as intervenções necessárias para transformar aquele lugar num ativo, para transformar aquele bem de passivo em ativo. E isso vai ser bom para você, que domina esse conhecimento, que domina essa técnica e faz isso, e pode ser remunerado por isso, porque tenho dito que existe mais dinheiro à disposição do que pessoas que saibam como usar o dinheiro para que ele possa trabalhar para elas, para que ele possa render recursos para elas. Tá? Você tem que ter isso em mente. Existem muitas pessoas com recursos, com bens imóveis, por exemplo, né? Aqui no interior, então, isso é muito comum. Existem famílias que são famílias tradicionais, famílias que outrora foram famílias ricas, foram famílias de poder. A gente está no Vale do Café, né? Aqui a região do Sul Fluminense é a região do Vale do Café. Então existem fazendas históricas, existem casarões, e em qualquer cidade, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, existem essas famílias, essas pessoas, esses grupos que são pessoas que já tiveram muito dinheiro numa determinada oportunidade e hoje não tem mais. Não tem mais dinheiro, mas tem patrimônio. E, eventualmente, você pode ser uma dessas pessoas. Eu estou aqui conversando com você, eu não conheço a vida de cada um, a história de cada um no nível do detalhe. Você pode ser uma pessoa que tem bens na sua carteira, mas esses bens não te rendem recursos. Pelo contrário, você vai olhar lá a dívida ativa do município, né, onde o seu bem está situado, você está devendo IPTU. Você está com dívida de IPTU lá em dívida ativa, por quê? Porque aquele bem não lhe rende. E se você não tem rendimentos do trabalho para pagar as despesas desse bem, que é um passivo que só te tira dinheiro, você vai se endividando, vai se endividando, vai se endividando, até chegar ao ponto em que as dívidas consomem o próprio bem. E aí você perde aquele patrimônio que você tem. Você vai deixar isso acontecer? E se você é jogador, jogadora, não é dessas famílias que outrora foram ricas, né? Famílias atualmente nobres, mas certamente você, no seu convívio social, nas suas relações, você conhece pessoas que se enquadram nesse perfil. Ou mesmo que você não conheça pessoas que se enquadram nesse perfil, certamente existem imóveis na sua cidade que se enquadram nessas circunstâncias, que estão ali parados, que estão subutilizados, que os seus respectivos proprietários não sabem que destino dar àqueles imóveis. Muitas vezes não são só famílias nessas circunstâncias, são imóveis em inventário, né? A falta de liderança, a falta de direcionamento, toma nota disso aí, isso é uma sacada também, tá? Talvez você já tenha ouvido essa, já falei aqui em outras oportunidades. Direção mais importante do que velocidade. Você saber que caminho seguir é mais importante do que você seguir por esse caminho de forma rápida. Primeiro você precisa saber que caminho seguir, para depois você, à medida que vai caminhando por aquele caminho, está certo, convencido de que aquele é o caminho que leva você ao seu destino, ao seu propósito, aí você ganha velocidade. Aí você ganha frequência naquele caminho e a frequência vai te levar à excelência. Então, muitas vezes, o que acontece? Por falta de liderança, o que eu estou chamando de falta de liderança aqui? Eu estou falando com você, jogador, jogadora, que fala para mim, Rodrigo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho patrimônio, eu não sou de família rica, como é que eu vou investir em imóveis? Estou te falando, estou dando aqui várias dicas, estou respondendo aqui as perguntas de vocês, dizendo que esses problemas não são problemas reais, são soluções. Quantas vezes eu já vi, aí vou falar aqui o que eu estava dizendo, imóveis em inventário. Tá? Então, o que acontece com bens imóveis, com heranças de famílias? Né? Você tinha um patriarca ou uma matriarca, você tinha ali proprietários únicos que, enquanto vivos, mantinham a coesão ali da família, a coesão do grupo, em torno ali daquele propósito, daquela ideia de família. Né? E é muito comum, isso acontece em todas as famílias, numas mais, noutras menos, por ocasião do falecimento desse patriarca ou dessa matriarca, enfim, dessas pessoas que eram os titulares originários daqueles bens respectivos, dependendo da quantidade de herdeiros e do grau, do nível de relacionamento desses herdeiros uns com os outros, você pode vivenciar, observar pessoas tendo problemas, vivendo conflitos ali naquela situação. Se você conhece as regras do jogo, se você sabe otimizar um patrimônio para fazer ele render recursos, e se você tem a habilidade necessária, se você desenvolveu o talento necessário, tá? Talento se desenvolve. Isso é outra coisa, eu não tenho esse dom, eu não sei fazer isso, isso é muito difícil, isso é muito complicado, eu não tenho essa queda. Gente,
Se você está comprometido com a jornada, você treina. Treinando, você se torna frequente. Tornando-se frequente, você se torna excelente. Então, o problema é a solução. Se você não se desafia para alcançar aquele resultado, o resultado não vem. Você nunca vai superar aquela etapa e você vai estar sempre na posição de quem está reclamando. Então, verifica se não existem na sua cidade, na região onde você mora, imóveis nessas circunstâncias. Vá pesquisar a situação desses imóveis, converse com as pessoas, seja educado, seja gentil, seja cauteloso na forma como você aborda, mas faça isso. Se o seu propósito é íntegro, o máximo que você vai ouvir é um não. O máximo que você vai ouvir, não, eu quero deixar isso do jeito que está. Mas esses são os desafios que você vai superar, um após o outro, até que, no decorrer do tempo, você vai se tornando o quê? Referência. E aí, quando você se tornar referência, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão fazer fila na sua porta e vão falar, Rodrigo, você pode me ajudar aqui? Poxa, eu tenho patrimônio aqui da mamãe, do papai, do vovô, da vovó, que eu não sei o que fazer com ele. Pô, o fulaninho me falou que você sabe trabalhar com isso, que você consegue tornar esse patrimônio um patrimônio rentável. Poxa, você pode fazer isso para mim? E aí você vai escolher jogador, você vai escolher jogadora, em que segmento, em que contexto você vai atuar. Agora, para isso, você tem que estar em movimento. Você tem que estar encarando os problemas de frente, matando no peito e usando a sua criatividade, usando a sua imaginação para resolver os problemas, gerando valor para as pessoas. Entendeu? Entendeu como é que é essa questão, como é que é esse mistério do problema ser a solução, né? Do caminho estar onde você menos espera? Então, vai ao encontro do problema para resolver ele, vai com a intenção. Você não vai de corpo mole, não vai assim para dar um confere, para dar uma olhada, vai na intenção de resolver.